bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje a nossa aula vai ser sobre verbos, pronomes e pontuação. Agora, o que necessariamente nós vamos trabalhar? Os principais tópicos que caem na tua prova. Então, quando a gente fala de verbo, óbvio que o principal conteúdo de verbo para a prova da FCC é a parte de concordância verbal. E aí, o avaliador vai trabalhar em cima de um aspecto muito simples, mas é muito simples. Como nós aprendemos concordância verbal na escola? É a relação entre o verbo e o sujeito. Foi isso que nós aprendemos. Aí o avaliador, espertamente, vai colocar uma frase enorme, várias palavras no plural dentro do sujeito e vai deixar o verbo como? No plural. Para piorar, provavelmente ele vai construir uma sentença que faça todo o sentido do mundo. E aí você vai entender a frase, vai ver um sujeito no plural, um verbo no plural e, obviamente, você vai pensar que aquilo está perfeito. Correto. Agora, o verbo, ele não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito, mas apenas com o núcleo do sujeito. E aí, eu posso ter várias palavras no plural, mas se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo obrigatoriamente ficará no singular. Então, é assim que a banda toca. Observa aqui comigo. Olha só essa sentença. O uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Como nós vamos descobrir quem é o sujeito para poder observar a relação da concordância verbal? Lembra que na aula passada, nas duas primeiras aulas que nós tivemos, na verdade uma aula dividida em dois blocos, nós definimos que a análise sintática é em cima do sistema SVC. Para fazer uma questão de concordância verbal, a gente precisa também deste processo, pois eu preciso achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Neste momento, este processo já é o suficiente para responder qualquer questão de concordância verbal. Afinal de contas, ao descobrir quem é o sujeito, eu preciso só depois ver quem é o núcleo deste sujeito. E o núcleo será o substantivo sem preposição ou algum termo que esteja na função de sujeito. Pois eu poderia simplesmente dizer assim, ó, ele fez o trabalho. Na frase ele fez o trabalho, quem é o sujeito? O ele. Aí você vai falar, ué, mas o ele não é um substantivo. Sim, não é. O ele é um pronome, mas é um pronome que substitui um nome, que substitui um substantivo, tanto que eu, antes de classificar o ele como pronome pessoal do caso reto, eu o classifico como pronome substantivo. Afinal de contas, é um pronome que substitui o nome. Então, o núcleo do sujeito ou será um substantivo de fato ou um termo em função de substantivo. Depois de feito isso, aí você já resolve qualquer questão de concordância verbal. Então vamos lá, olhem só essa frase. Para a gente descobrir a forma correta, a gente precisa, na verdade, achar o verbo. O verbo está aqui, é o verbo atrapalhar. Mas vocês vão observar que a sentença se encontra no plural. Mas a minha pergunta não será no plural, afinal de contas eu ainda não a fiz. Então, eu não obtive a resposta. Eu não sei se a resposta está no plural ou no singular. Então, para não cair em pegadinha, minha pergunta é no singular. Então, quem ou que atrapalha os alunos? Aí a resposta, o uso de drogas e bebidas. Aí eu te pergunto, você que já estudou tipos de sujeito, afinal de contas, para poder dominar a concordância verbal, eu tenho que ter uma matéria anterior. Eu tenho que dominar
tipos de sujeito. Eu tenho que saber o que é um sujeito determinado, um sujeito indeterminado, ou então até mesmo uma oração sem sujeito. Aí eu te pergunto, que tipo de sujeito eu tenho aqui? Em casa, talvez, alguns de vocês tenham respondido sujeito composto. E não é verdade. Aqui eu tenho um sujeito simples. Ué, Sidney, mas o núcleo não será drogas e bebidas? Não. Eu aqui terei como núcleo o termo uso. Drogas e bebidas não podem funcionar como núcleo, pois estão preposicionados. Aí vocês vão começar a entender que o verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E o núcleo está no singular, logo o verbo deve ficar no singular. Então a frase correta: o uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalha os alunos. Agora, vamos começar a entender a tal intencionalidade discursiva, a tal perspectiva enunciativa, a intenção do autor. Que raio é isso? Vamos lá. Se a intenção do enunciador fosse mostrar que as drogas e as bebidas atrapalham nos cursos qualquer tipo de aluno, a frase seria: drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Neste momento, nós teríamos um sujeito composto, de fato, o verbo ficaria obrigatoriamente no plural, pois ele iria concordar com estes dois núcleos. E eu estaria dizendo exatamente isso, que as drogas e as bebidas atrapalham qualquer tipo de aluno nos cursos. Agora, a intenção não foi dizer que as drogas e as bebidas atrapalham, a intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Então aqui pode ter um monte de droga: maconha, cocaína, loló, desirê, êxtase, o tal do MD, que agora tem da música, né, Michael Douglas. Eu fiquei assim, cara, que porra é essa, né? Michael Douglas. Aí descobri que era uma droga sintética. Então vamos lá. Pode ter um monte de droga aqui. Se eu usar, vai me atrapalhar. Mas e se eu não usar? Não vai me atrapalhar, pois o que atrapalha de fato é apenas o uso. E com isso a gente começa a perceber que a gente não interpreta o texto como um todo apenas só, numa tacada de uma vez. A gente vai interpretando frase a frase, oração a oração, período a período. A cada construção a gente desenvolve uma análise, e essas análises sintáticas já contribuem para a interpretação do texto. E aí nós vamos aproveitar que no final da aula passada a gente fez um arremate em todas as funções, vamos aproveitar para fazer isso aqui agora também. Ó. Isso aqui é o meu sujeito, tudo isso é o meu sujeito. O termo nos cursos, essa estrutura, vai funcionar como um adjunto adverbial de lugar. E aí vocês vão perceber que ele é uma estrutura migratória. Essa estrutura aqui é uma estrutura migratória, já que é um adjunto adverbial, é a mera circunstância, poderia estar em qualquer local da frase. É isso que distingue e faz eu perceber que não está dentro do sujeito e que é um mero adjunto adverbial. Afinal de contas, como não se prende a ninguém, como é uma mera circunstância, pode ficar em qualquer local da frase. A sua posição original, inclusive, é no final da frase. Eu poderia dizer: o uso de drogas e bebidas atrapalha os alunos nos cursos, mas eu poderia pegar esse nos cursos e colocar aqui no início também, ó. Nos cursos, o uso de drogas e bebidas atrapalha os alunos. Então, por ser uma estrutura completamente migratória, que indica apenas uma circunstância, observem que tem a preposição em, que indica uma localidade, eu mato, que é um adjunto adverbial de lugar. E pronto, e acabou. Agora, o verbo, como eu vou classificar esse verbo? Nesse contexto, quem atrapalha, atrapalha alguém. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, que obrigatoriamente, nós já sabemos, pede o quê? Um objeto direto. Agora, e se nós formos olhar para dentro dessas estruturas, principalmente para dentro desse sujeito e para dentro deste objeto? Vocês vão perceber que esse o e esse os são artigos definidos. E o artigo, não importa se ele é definido ou indefinido, para sua classificação sintática. Ele importa na hora
para uma interpretação semântica. Quando eu coloco um artigo definido, eu mostro que eu tenho um elemento conhecido no universo do texto. Quando eu coloco um artigo indefinido, eu mostro que eu tenho um elemento desconhecido no universo do texto. Agora, para análise sintática, se é artigo, ele sempre acompanha um nome, sempre acompanha um substantivo. Então, sintaticamente, vai ser sempre um adjunto adnominal. Aí é óbvio que alunos aqui vai ser o núcleo deste objeto direto, até porque morfologicamente é um substantivo. E dentro daquele sujeito que a gente já definiu o como adjunto adnominal e o uso como núcleo do sujeito. E essa estrutura aqui de drogas e bebidas, uma estrutura preposicionada, reparem que está ligada à palavra uso. Não é o ato de usar? Então é um substantivo abstrato. Se eu tenho um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, detalhe, não é qualquer preposição, é a preposição de. Eu volto ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. E é óbvio que as drogas não praticam a ação de usar, elas sofrem a ação de serem usadas. Então, por isso, nós temos aqui um complemento nominal. Então, numa tacada só, nós fizemos toda a abordagem sintática e também em relação à concordância. Mas, para deixar você mais afiado ainda, eu vou colocar aqui uma outra estruturazinha. Vamos lá. O barulho agradável das crianças na escola alegram os professores. Neste momento, eu tenho aqui um verbo, que é o verbo alegrar. E aí eu te pergunto, quem ou que alegra os professores? O barulho agradável das crianças. Tudo isso é o meu sujeito. Na escola, vocês vão perceber mais uma vez que é uma estrutura semelhante àquela outra que era a estrutura nos cursos. Então, aqui eu vou ter um adjunto adverbial de lugar. Nesse momento, eu posso pensar em crianças como núcleo do sujeito? Não, pois está preposicionado. Então, o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição. Então, aqui, ó, barulho vai ser o núcleo deste sujeito. Sempre o núcleo. Aí, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Então, no final das contas, a frase correta será: o barulho agradável das crianças na escola alegra os professores. Nesse contexto, o verbo alegrar é um verbo transitivo direto. Quem alegra, alegra alguém. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. E os professores vai funcionar como um objeto direto. Vocês vão reparar que aqui, tanto o termo agradável quanto o termo das crianças estão relacionados ao termo barulho, assim como o artigo o também relacionado ao termo barulho. Daí vem a perspectiva de sintaxe, que é o relacionamento entre os elementos. A nossa análise, portanto, sempre vai ser morfossintática. Então, você vai perceber que o termo agradável é um adjetivo gramaticalmente. Se é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. O adjunto adnominal, ele tem uma estrutura interna. Então, assim, ele sempre estará junto do nome. E o predicativo tem uma estrutura externa. Estará fora daquela estrutura, mas vai fazer referência àquela estrutura. Tanto é que eu tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto.
Então, por isso eu posso confundir com adjunta adnominal. Agora, se o predicativo do sujeito é uma estrutura externa, você vai ter ali o sujeito e esse adjetivo vai estar fora do sujeito, mas vai fazer referência ao sujeito. Você pode ter um objeto e esse adjetivo vai estar fora do objeto, fazendo referência ao objeto. Por isso, eu posso ter predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Agora, se o adjetivo estiver dentro do sujeito ou dentro do objeto, automaticamente já é o suficiente para eu dizer que é uma adjunta adnominal. Então, aqui, tal não está junto do nome. Tá, então adjunta adnominal. O artigo, sempre adjunta adnominal. Agora, o das crianças. É um termo preposicionado que está ligado a um substantivo. E aí, nesse momento, o barulho é de quem? É das crianças. Das crianças. Olha o valor de posse. Então, mais uma vez, eu tenho o adjunto adnominal. E pronto, e acabou. Então, vocês estão observando como é fácil fazer a questão da concordância verbal. Agora, vocês sabem que a nossa banca em questão aí, a FCC, adora fazer inversões. Deixa eu pegar outra canetinha. Vinha de um local muito bonito aquelas meninas. Nesse momento, eu te pergunto, se a frase começa com verbo, é muito natural ou não é? Um falante comum da língua deixar essa estrutura no singular? Claro que é. Afinal de contas, não apareceu um referente anteriormente. Então, o falante comum da língua, ele vai deixar esse verbo no singular. Fora que se a frase ficar um pouquinho maior e ainda fizer sentido, aí mesmo é que ele não vai flexionar o verbo. Mas você que está ligado, você tem que achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Aqui o sujeito vai ser o termo aquelas meninas. Aí você vai perceber que o núcleo do sujeito vai ser sempre o substantivo, sem preposição. Então, como o núcleo do sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, frase correta: vinham de um local muito bonito aquelas meninas. Colocando na ordem direta, aquelas meninas vinham de um local muito bonito. E aí, fora essa estrutura da frase grande e da inversão, porque é isso que o cara vai fazer a princípio, ou uma frase muito grande ou uma frase invertida para dificultar a tua compreensão. Ele também vai trabalhar principalmente com os verbos ter e vir. Esses verbos caem demasiadamente em provas. Então o cara vai colocar aqui, ó, os jogadores da seleção tem habilidade. Quem é que tem habilidade? Os jogadores da seleção. Tudo isso é o nosso sujeito. Agora, quem é o núcleo deste sujeito? Jogadores. O verbo não tem que concordar com o núcleo do sujeito? Então, quando você tem os verbos ter e vir, e também os seus derivados, como manter, entreter, provir, intervir, você tem que ficar ligado no processo de pontuação também, pois a concordância vai utilizar um acento diferencial. E na língua portuguesa, o acento agudo, ele marca a pluralização. Então aqui, se fosse o jogador da seleção tem habilidade, tudo ok, mas são os jogadores.
E se o núcleo está no plural, eu tenho que deixar o verbo no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual a um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. No caso, o acento circunflexo. Então, isso aqui é uma bobeirinha, mas você tem que ficar de olho, mas de olho mesmo. E aí, olha só, os adjunta de nominal, aproveitando que deu vontade de fazer isso agora, da seleção ligada a jogadores, que é um substantivo concreto. Então, aqui eu vou ter uma adjunta de nominal, que tem uma função caracterizadora, são jogadores da seleção e não do Flamengo, e não do Vasco, e não do Botafogo, e não do Fluminense, não do Corinthians, não do São Paulo, não do Palmeiras, e por aí vai. Agora, nesse contexto, quem tem alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto. E a habilidade aqui vai funcionar como um objeto direto. Então, vocês estão vendo as principais pegadinhas em relação à concordância verbal. Vocês viram que eu trabalhei principalmente o quê? Principalmente sujeito simples. Tem outras pegadinhas? Tem, mas vão surgir no decorrer das questões aqui. Então, o apanhado geral, os principais aspectos, nós já demos uma olhada. Agora nós vamos cair para dentro da questão para ver como isso funciona na prática. Então, se liga aí, ó. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta em... Vamos lá. As alterações na dieta alimentar de pessoas ao redor do planeta, pode ver que até agora não apareceu nenhum verbo, que resulta na necessidade de alimentos variados. Então vamos lá. Que resulta. Foi o primeiro verbo. Quem é que resulta na necessidade? As alterações. Então aqui resultam. Aí se você continuar lendo, você vai perceber que ele coloca assim, estimula. Mas quem é que estimula? As alterações. Então, ó, estimulam. O consumo, ao mesmo tempo, permite. Não são as alterações? Então, ó, permitem. A especulação comercial com a alta de preços. Então, no final das contas aqui, qual é o grande bizu? Começou a ler uma questão da FCC sobre concordância, você vai lendo. Achou o verbo, opa, quem é o sujeito? Quem é o núcleo deste sujeito? E aí você vai ver, se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá, vamos continuar. Ele quer a correta. Letra B. A escassez de alimentos em algumas regiões do planeta, provocada em parte pelas alterações climáticas, deverão... Opa! Vamos lá. Não começa aqui com a escassez de alimentos? Escassez não é o núcleo, então ela deverá ser agravada por interesses comerciais de grandes produtos. Então, nesse momento, além do erro de concordância verbal, afinal de contas, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito, a gente ainda teve um erro de concordância nominal, pois o predicativo não estava acompanhando o nome. Então, houve erro tanto de concordância verbal quanto de concordância nominal. Continuando aqui, letra C. O domínio sobre água e terras férteis, indispensáveis à produção de alimentos, darão origem... Opa, vamos lá. Aqui está o verbo. Até então não tinha aparecido nenhum verbo. E qual era o núcleo da palavra da estrada? Qual era o núcleo da parada? Era a palavra domínio, e não água e terras. Então, aqui nesse momento, o domínio dará origem a conflitos entre agricultores e até mesmo entre países. Então, até então, nada correto. Aí vamos agora, e detalhe, ainda tinha mais um pedacinho, ó, colocando em risco a segurança de populações inteiras. Agora a gente vai observar a letra D. E ainda tem a letra E.
Letra D. O maior problema na oferta de alimentos, de acordo com especialistas, se referem... Opa, não é o maior problema? Como é que uma estrutura no singular vai ter o verbo no plural? Então, se refere ao efeito decorrente das... Esse das aqui não era para estar aqui, né? Mas era exatamente assim a questão e veio parar. Mas já tinha um errozinho ali, efeito decorrente à nutrição e à morte pela fome. Tinha alguma coisa aqui depois desse das que foi comido, mas não tem problema. Já matamos aqui o erro, já por conta do maior. E aí só restou a letra E de fato. Na letra E, se não for o gabarito, a gente anula. Os agricultores de todo o mundo investem. Opa, quem é que investe? Os agricultores. Então tá tudo certinho. Na redução de perdas das colheitas e em produtividade, especialmente com os avanços da genética de plantas, para que seja possível alimentar os bilhões de pessoas no planeta. Então, tudo certinho, bilhão é masculino mesmo, assim como o milhão, o bilhão, o trilhão. Então, tá tudo ok, tudo bonitinho, nosso gabarito, letra E de elefante. Agora, nós vamos para a questão número 2. Questão número 2 é uma questão de vozes verbais. Só que agora, nesse momento, a gente não vai partir direto para a voz verbal. Afinal de contas, para resolver uma questão de voz verbal, eu tenho que dominar tempos e modos verbais. Para nossa sorte, a banca é bem previsível, então dá para a gente ir direto ao ponto num aspecto para poder revisar. Se liga só. Vamos fazer uma revisão rápida aqui em relação ao verbo em si de fato. Quando eu falo em verbo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? É a palavra ação, pois o verbo indica ação. Mas o verbo não indica apenas ação. O verbo também indica estado e também indica o quê? Qualidade? Não. Fenômenos da natureza. Então aqui, Agora, o verbo, ele indica só isso para ser verbo? Não. Tem que ser de acordo com a perspectiva temporal, ou seja, tem que indicar passado, presente e futuro, até porque eu poderia dizer a plantação de milho ocorrerá amanhã. A palavra plantação indica ação, pois é o ato de plantar, e nem por isso é um verbo. Eu poderia dizer que os alunos do LAC são estudiosos. A palavra estudiosos não é verbo, é um adjetivo. E eu poderia dizer que a chuva está caindo forte esta tarde. A palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas nem por isso é verbo. Então, para ser verbo, tem que ter uma perspectiva temporal, ou seja, tem que mostrar que é passado, presente e futuro. Só que neste momento, já que a gente quer falar sobre vozes verbais, a gente tem que ter em mente a importância das desinências verbais. E eu tenho a desinência modo temporal e eu tenho a desinência número pessoal. Número e pessoa é muito, mas muito tranquilo. Quando eu falo em número, eu só quero saber se está no singular ou no plural. Agora, quando eu falo em pessoas, eu quero saber as pessoas do discurso. E só existem 3 possíveis pessoas. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Só que eu vou ter no singular e no plural. Então, aqui, primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. E isso aqui é fácil, isso é tranquilo. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira, eles ou elas. Até aí foi.
Agora, o bicho vai pegar ali, no modo e no tempo. Mas isso é fácil, ó, revisada rápida aqui, ó. Vamos pegar modo e tempo, ó. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, são 3 modos verbais. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Modo indicativo, para que serve? Vamos lá. Primeira coisa, para que serve um modo verbal? Para indicar atitude na estrutura. Então, o modo indicativo serve para indicar um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real. Então, neste momento, eu vou trabalhar com uma atitude realista. E o modo subjuntivo, ele trabalha na contrapartida. Se o indicativo trabalha aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto. Se o indicativo trabalha aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma possibilidade. Então, o subjuntivo, ele vai trabalhar uma atitude hipotética. E imperativo, o que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, vai trabalhar, ó, com ordem. Como é que isso funciona na prática? Funciona mais ou menos assim: João, sai daqui agora. O que eu acabei de fazer? Acabei de dar uma ordem. Então, modo imperativo. Não precisa necessariamente ser uma ordem escrachada, basta ter o teor do comando, pois modo imperativo pode ser ordem, pode ser súplica, pode ser exortação, pode ser pedido, depende da entonação. Se eu falar assim, ó, Iago, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome, nesse vamos almoçar, eu tenho aí um modo imperativo, então eu estou trabalhando um comando, uma imperatividade, é isso que define. Agora, se eu falar assim, ó, Iago quebrou o braço da cadeira, eu dei alguma ordem? Não. Eu agora vou pensar em fato ou possibilidade. Mas se eu estou falando que o Iago quebrou o braço da cadeira, isso é um fato ou uma possibilidade? Isso é um fato. Então, eu tenho ali um modo indicativo. Mas se eu falar assim, ó, Iago talvez soubesse as respostas do teste, ele sabe? Não, talvez soubesse, é uma possibilidade. Então, modo subjuntivo. E quando a gente pensa em tempo? Existem 3 tempos verbais: o pretérito, o presente e o futuro. Isso aqui é o processo mais difícil. Ué, mas por que mais difícil se são 3 também? Porque eles se ramificam. Vamos lá. O presente não se ramifica porque é pontual, está acontecendo. Mas o futuro, eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. O pretérito, então, nem se fala. Eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito. E adivinha, quem cai mais na prova? O danado do pretérito, a começar pela sua maior ramificação. O segundo motivo. Por incrível que pareça, o avaliador tem certeza absoluta que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença entre pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E no final das contas é algo simples, é algo tranquilo. Basta saber o que significa a palavra perfeito. E o que significa a palavra perfeito? Significa completo. Quem já é mãe escutou isso provavelmente no dia do nascimento do filho, quando o médico foi entregar o bebê em suas mãos. Ele disse: seu filho nasceu perfeito. Qual foi a intenção do médico naquele momento? Dizer que seu filho nasceu completo, com boquinha, com bracinho, com perninha, com orelhinha e por aí vai. Então, dizer que um passado é perfeito é a mesma coisa que dizer que ele é completo, ou seja, completamente realizado. Como é que isso funciona na prática? Sidney, o que você fez ontem? Eu digo, ontem eu joguei bola. Joguei bola é passado, não é passado?
Já acabou, não já acabou? Então pronto, é um passado completamente realizado. Como é que isso pode cair na prova? Como pode? Através de duas perspectivas. Duas perspectivas. O cara pode simplesmente colocar assim, ó, Iago jogou bola ontem com os amigos, destacar o jogou e pedir a classificação do verbo. Aí você vai ter um pretérito perfeito do indicativo. Ou ele pode trabalhar em cima da semântica desse verbo e pedir para você assinalar dentre as opções abaixo aquela afirmativa correta em relação àquele termo destacado. E aí, para ser algo correto, ele vai ter que dizer que é um tempo verbal no passado, terminado, extinto, acabado. Ele pode dizer que é o famoso passado acabado. Pronto, acabou. Agora, e o que seria o pretérito imperfeito? Esse prefixo in vem para negar essa completude. Então vai indicar, na verdade, uma continuidade. Como seria isso na prática? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 15 anos? Aí eu vou dizer, eu só jogava videogame. Nesse momento em que eu digo jogava videogame, isso é passado, presente ou futuro, isso é passado. Mas eu fiz só uma vez? Não. Era um hábito, era uma rotina. Então, a desinência modo temporal vá me mostrou que é um pretérito imperfeito do indicativo. Como é que isso pode cair na prova? Eu coloco assim, ó, Iago jogava bola com os amigos na quadra da igreja. O cara destaca o jogava e pede para você classificar. Vai ter que ser um pretérito imperfeito do indicativo. Ou então ele tenta trabalhar em cima da semântica. Aí vai ter que ter ali, que é um tempo verbal no passado, que indica um hábito, um processo rotineiro, um processo contínuo. Ou então, se ele for muito traiçoeiro, ele pode colocar ali, ó, o avaliador, que é um passado inacabado. Às vezes, isso não faz lógica na cabeça do candidato, porque ele pensa assim, como é que é um passado inacabado? Então se estende até o presente? Não. É porque as gramáticas antigas diziam que o pretérito perfeito era o passado acabado e o pretérito imperfeito era o passado inacabado. Mas óbvio que é inacabado em relação à época em que era passado. Exatamente por isso, por o hábito, pelo processo contínuo que ele indica. Tranquilo? Beleza? Agora, e o que seria o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. A gente costuma dizer que ele é o chamado passado do passado. Pois lá na gramática diz que ele é um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso funciona na prática? Seria mais ou menos assim. Iago é casado com Jocrete e adora agradar sua esposa. Então eu digo que Iago sempre tirava os sapatos que sua mulher Jocrete usara nas festas. Então, Iago sempre tirava os sapatos que Jocrete usara na festa. O que aconteceu primeiro? Primeiro Iago tirou o sapato ou primeiro a Jocrete usou o sapato? Primeiro a Jocrete usou o sapato para depois o Iago tirar. Então este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Então a desinência modo temporal orar me mostrou isso. Até aí, tudo bem? Aí agora, aproveitando o ensejo da coisa, eu vou direto ao ponto, naquilo que mais cai na prova da FCC, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Se liga só numa paradinha, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. É o que mais cai. Nós temos 3 terminações verbais: primeira, segunda e terceira. Quando isso foi feito pela primeira vez, os verbos terminados em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e R, terceira conjugação. Foi assim que ficou. Aí depois a língua evoluiu e o tal do OR veio parar aqui na segunda conjugação. Qual é a explicação para isso? Os verbos hoje terminados em OR, eles eram terminados em AR.
O verbo pôr, por exemplo, já foi poer, compor, compoer, propor, propoer e por aí vai. Tanto é que eu digo, eu ponho, tu pões. Então a vogal temática destes verbos fica de fato na letra E. Só que aqui tem uma peculiaridade muito grande, pois eles vão trabalhar os verbos regulares e os verbos irregulares. Então eu vou criar uma quarta situação para colocar os verbos irregulares. E o verbo pôr é um destes verbos. Então, o verbo pôr e os seus derivados vão ficar aqui numa quarta situação. Só que eu também vou colocar outros dois verbos aqui. Um que seria de segunda, que é o verbo ter, e outro que seria de terceira conjugação, que é o verbo vir. Então, os verbos por, ter e vir são verbos bastante irregulares. Inclusive, vale a dica: dê uma estudada já em casa, pegue naquele, conjuga-me que tem na internet, ou numa boa gramática que tem ali a conjugação dos principais verbos, dá uma olhada na conjugação dos verbos por, ter e vir, pois eles caem sempre na prova, sempre. Então é bom dar uma olhada. E como eu criei uma quarta situação para os verbos irregulares, eu vou criar uma quinta para o verbo mais irregular de todos. E quem é o verbo mais irregular de todos? É o verbo ser. Então, como isso vai funcionar na prática? Vamos lá. A desinência modo temporal que vai marcar o pretérito imperfeito do indicativo nos verbos de primeira conjugação, nos verbos terminados em AR, vai ser a desinência modo temporal vá. Jogar, jogava, cantar, cantava, pular, pulava, falar, falava e por aí vai. Percebam que indica um tempo verbal no passado com um processo rotineiro habitual. Agora, verbos terminados em AR, desinência ia. Então, vender, vendia, correr, corria. Perceba mais uma vez que é um tempo verbal no passado que indica um hábito, uma rotina, um processo rotineiro. Terceira conjugação, verbos terminados em IR, vão imitar o de segunda conjugação. Aí eu vou colocar aqui ia também, ó. Sorrir, sorria, partir, partia. Por exemplo, uma frase cristalizada, já caiu inclusive em prova. Jesus partiu o pão entre seus discípulos. Jesus fez isso só uma vez? Não, fez várias vezes, era um hábito, era uma rotina. Então, mais uma vez, um pretérito imperfeito do indicativo. E para os verbos por, ter e vir, a desinência vai ser a desinência NHA. Como é que isso vai funcionar na prática? Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. O problema é que no dia a dia a gente não sabe como dizer, então a gente acaba dizendo o quê? Eu botava. Ou não é assim que a gente faz? Mas o certo é vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E para o verbo ser vai ser a desinência era. Agora vamos lá. Por que nós batemos nesta tecla? Vamos lá. Primeiro que a banca pode cobrar, de fato, questões de tempos e modos verbais. Vai colocar uma frase, vai destacar um verbo e vai pedir para dentro das opções abaixo você assinalar aquela que tem um verbo com o mesmo tempo e o mesmo modo verbal do enunciado. Na maioria das vezes, de forma esmagadora, a FCC trabalha o pretérito imperfeito do indicativo. Então, se o cara colocou João jogava bola com os amigos, lá no enunciado, tem o vá lá, o que você vai procurar dentre as opções abaixo? Vá, ia, NHA e era. É isso que você vai procurar. Agora, isso não serve só para fazer as questões de tempos e modos verbais, serve também para fazer as questões de vozes verbais. Pois quando você passa da ativa para passiva ou da passiva para ativa, esse vice-versa aí todo, você não precisa apenas daquele cruzamento. Você tem que manter o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Então, no final das contas, várias questões de vozes verbais você resolve apenas sabendo tempos e modos verbais. Agora, se não souber, aí o bicho pega. Então, tem que dominar todo esse aspecto. E aí, voltando aqui à questão, você vai perceber que ela simplesmente pede
para você fazer uma transposição e ver qual é a forma verbal resultante. Eu até vou ensinar o aspecto das vozes verbais, para que você de fato saiba, mas vocês vão perceber que o conhecimento de tempos e modos verbais na FCC é muito mais importante até do que o próprio entendimento geral da mudança da passagem de ativa para passiva. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em vozes verbais, nós temos o quê? Nós temos 3 vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Como isso funciona na prática? Vou colocar aqui umas frases simples para a gente analisar. Iago comeu o bolo. O bolo foi comido por Iago. Iago feriu-se com a faca. Na língua portuguesa, nós temos 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Ativa, teoricamente, aquela na qual o sujeito pratica a ação. Reflexiva, passiva, passiva, teoricamente, aquela na qual o sujeito sofre a ação. E reflexiva, teoricamente, aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Agora, das 3, a reflexiva é a mais fraca. É a mais simples, é a que menos cai em prova e é a de mais fácil percepção. Pois quando eu digo Iago feriu-se com a faca, quem foi que praticou a ação de ferir? O Iago. E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Iago. Então é como se o Iago estivesse diante de um espelho, executasse uma ação e esse reflexo de sua ação voltasse para ele. É como se eu dissesse que Iago feriu a si mesmo, que Iago feriu a si próprio. Então aqui, este pronome ser é um pronome reflexivo. Um pronome reflexivo. Aí tem aluno que vai dizer assim para mim: mas Sidney, na escola eu aprendi uma tal de voz recíproca. Isso existe? Isso existe. Para a gramática tradicional, existem apenas 3 vozes: a ativa, a passiva e a reflexiva. Porque, na verdade, a recíproca ela é uma extensão da reflexiva. Seria mais ou menos assim, Iago e Jocrete se beijaram. Neste momento, eu tenho aqui uma partícula recíproca. Entenda a diferença. Neste momento, o processo é mútuo, é simultâneo. O Iago beijou a Jocrete beijou o Iago. Então, qual é a diferença básica da voz reflexiva para a voz recíproca? O número de agentes. Na reflexiva, obrigatoriamente eu tenho um agente que pratica e sofre o reflexo de sua ação. Na recíproca, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 agentes, pois para existir reciprocidade tem que ter 2 agentes. Até aí foi? Então agora a gente vai para o que interessa, que é a passagem da ativa para passiva e vice-versa. Pensa comigo de forma muito simples, muito objetiva. Na voz ativa eu tenho um sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Só dá para passar da ativa para passiva quando existe objeto direto. Porque o objeto direto é o cara que sofre a ação na ativa. Consequentemente, quando ele for para a passiva, ele também vai sofrer a ação. Só que na passiva, quem é que sofre? É o sujeito. Então, eu só consigo fazer uma passagem da ativa para a passiva quando eu tenho verbo transitivo direto ou quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E em quem eu sempre vou mexer? No objeto direto. Então aqui,
O que eu vou fazer para transformar esse cara aqui, o Iago, que é ativo, em passivo? Eu vou dar uma cruzada nele, ó. Então, ó, o Iago, ele pratica a ação na ativa e ele vai continuar praticando a ação na passiva. Eu só vou mudar a função sintática, pois na ativa quem pratica é o sujeito e na passiva quem pratica é o agente da passiva. Agora, na ativa quem sofre a ação é o bolo. O bolo vai continuar sofrendo a ação na passiva. Eu só vou mudar a função sintática, pois na ativa quem sofre a ação é o objeto direto. Na passiva quem sofre é o sujeito. É o sujeito paciente aqui, ó. Agora, não basta fazer o cruzamento. Tem que transformar o verbo numa locução verbal. O verbo, quando está sozinho, é verbo de voz ativa. Quando é uma locução verbal em que eu terei um verbo principal, que vai ser um verbo no particípio com a terminação em ado e ido, mais um verbo auxiliar que vai ser o verbo ser, eu tenho uma estrutura de locução verbal da voz passiva. Então aqui, ó, eu tenho um verbo auxiliar e aqui eu tenho um verbo principal. A isso eu dou o nome de locução verbal da voz passiva. Então, além de fazer todo esse procedimento, eu ainda tenho que manter o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Quando eu digo Iago comeu o bolo, quem foi ali naquele momento que comeu? Não foi o Iago? Quem foi que sofreu a ação de ser comido? Não foi o bolo? Então, automaticamente, o Iago pratica a ação, eu tenho um sujeito ativo. O tempo é passado, e não é um passado completamente realizado, então aqui eu tenho um pretérito perfeito do indicativo. Para passar para a passiva, na passiva também tem de estar no pretérito perfeito do indicativo. E quem é que vai me mostrar isso? É o verbo auxiliar. Foi. Foi ou não é um passado completamente realizado? É. Então, o pretérito perfeito do indicativo. Para que isso? Para eu chegar aqui e não dar o mole de colocar o bolo é comido por Iago. Isso eu não posso fazer. Agora, e se ali em cima fosse Iago comerá o bolo? Como ficaria aqui embaixo? O bolo será comido por Iago. Até aí foi. Agora, bizu final. O sujeito, na voz ativa, jamais terá o seu núcleo preposicionado. Jamais. Já o agente da passiva sempre será preposicionado, mas podem aparecer apenas duas preposições, ou é a preposição por ou é a preposição de. Se surgir algum outro tipo de preposição, pode fugir que é furada. Preposição do agente da passiva ou é a preposição por ou é a preposição de. E aí você vai observar que aqui eu coloquei Iago sem artigo. Então, por isso aqui ficou por Iago. Mas e se eu colocar o artigo aqui, ó? O Iago comeu o bolo. Na hora que eu for jogar para a passiva, eu vou utilizar a preposição por mais o artigo o, e isso vai acarretar na contração pelo Iago. Então, reparem, eu falei que é só a preposição por e a preposição de. Continua sendo a preposição por? Continua. Só que agora ela fez uma contração com o artigo o. Então, aqui, ó, pelo Iago. Tanto que se o cara fosse trabalhar uma questão de identificação de classes gramaticais, na estrutura por Iago eu tenho só duas classes gramaticais, a preposição por e o substantivo Iago. Na estrutura pelo Iago eu tenho três classes gramaticais. Eu tenho a preposição por, o artigo o e o substantivo Iago. Então, neste momento, se eu colocar, ó, Iago comeu o bolo foi comido por Iago. Se eu colocar o Iago comeu o bolo foi comido pelo Iago. Até aí foi, não é? Então vamos lá. Agora, o último bizu que eu vou te dar em relação a esse processo é que na voz passiva, que é aquela teoricamente na qual o sujeito sofre a ação, eu tenho a voz passiva sintética e eu tenho a voz passiva analítica. A voz passiva sintética ela é menor, composta de verbo mais pronome ser. E a voz passiva analítica ela é maior, composta de uma locução verbal.
Então, aqui daria, por exemplo, para eu analisar esse tipo de construção. Vendem-se casas e casas são vendidas. Então, imagina o seguinte, eu coloco a seguinte estrutura. Vendem-se casas na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana. Eu poderia reescrever essa frase dizendo casas são vendidas na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana? Poderia, pois continua sendo uma voz passiva. A ideia, o processo é o mesmo. Então não há o menor problema em trocar uma voz passiva sintética por uma voz passiva analítica. E para você gravar isso de uma vez por todas, grave a estrutura do verbo mais o pronome ser. Lembra que nós falamos que o verbo transitivo direto ou então o verbo transitivo direto e indireto, isso por causa do direto, são os únicos que podem fazer uma passagem da ativa para a passiva. Então, nesse momento, se eu tenho estes verbos mais o pronome ser, de fato, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma partícula apassivadora, que é a PA. Partícula apassivadora, ou pronome apassivador, como vocês preferirem. E nesse momento, obviamente, eu teria um sujeito paciente. Então, observem, vendem-se casas, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, partícula apassivadora, logo casas é o sujeito. E o verbo tem que concordar com o núcleo deste sujeito. Então, se aqui fosse casa, aqui seria vende-se casa. Como nós colocamos casas, tem de ser vendem-se casas. E aqui no casas são vendidas, eu tenho uma voz passiva analítica. Agora vamos lá, vamos finalmente fazer a questão. A questão coloca assim: ela nunca alcançava a musa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Observem que ele coloca apenas voz passiva. Ele não define se é uma voz passiva sintética ou é uma voz passiva analítica. E ele quer apenas a forma verbal resultante. E aí ele vem e coloca alcança-se. Mas vamos lá, vamos direto ao verbo. Alcançava. E desinência modo temporal vá, pretérito imperfeito do indicativo. E se é um pretérito imperfeito do indicativo, aqui ele tinha que colocar alcançava-se, mas ele colocou alcança-se. Alcança-se, eu tenho o quê? Um presente, então já não pode ser. Então, no final das contas, todas as outras opções têm uma locução verbal. Então, é nessa pegada. Mas vamos lá, vamos aproveitar, vamos fazer a troca. Quem é o sujeito? O ela. O nunca é um adjunto adverbial de negação. Nem entra na parada, a gente nem mexe nele. Ele vai continuar sendo um adjunto adverbial de negação. Nesse contexto, quem alcança, alcança alguém. Quem alcança, alcança alguma coisa. É um verbo transitivo direto. E a musa é um objeto direto. O que é sujeito na ativa vira agente da passiva na passiva. O que é objeto direto na ativa vira sujeito na passiva. Então, vamos lá. A musa nunca, pontinho, pontinho, por ela. Por que apenas a preposição por? Porque o pronome ela não tem o artigo. Só por isso. Então vamos lá. Agora eu tenho alcançava-se. Eu tenho que transformar numa locução verbal do verbo alcançar. Eu terei que ter um verbo principal com a terminação de particípio, ado e ido, e um verbo auxiliar, que será um verbo auxiliar, que será o verbo ser. E que detalhe, tem que estar no pretérito imperfeito do indicativo. Então, o correto aqui seria: a musa nunca foi alcançada por ela. Foi é pretérito perfeito. É passado completamente realizado. Fora alcançada por ela, fora é pretérito mais que perfeito. Mas eu tenho um pretérito imperfeito.
Seria alcançada. Eu tenho o futuro do pretérito. Não dá. E era alcançada. Era para o verbo ser, para indicar que é um pretérito imperfeito no indicativo. Então aqui, ó, a musa nunca era alcançada. Gabarito, letra E de elefante. Então, meus queridos, vou dar uma paradinha nesse bloco. Daqui a pouco a gente dá continuidade para fazer mais questões. E a gente já deu uma revisada boa na parte teórica. Tem mais outros aspectos para a gente abordar? Tem, mas daqui a pouco a gente volta, tá? Tchau, tchau.